Olá, minhas potências, professor André Cabral com vocês, professor de matemática. Pessoal, é o seguinte, nas últimas aulas a gente vem estudando a parte sobre triângulo retângulo, tudo sobre esse triângulo retângulo. Iniciamos a falar sobre o Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? É um resultado que ele é aplicável apenas no triângulo retângulo. Em outro tipo de triângulo, a gente não pode resolver desta forma, tá? Utilizando o teorema. É apenas em triângulos retângulos, beleza? Na aula passada a gente aprendeu a identificar os elementos do triângulo, que são os nomes que a gente vai dar a cada lado do triângulo. São 3, né? Eu identifiquei aqui como A, B e C. Neste caso, cada um desses lados vão ter nomes, e é importante a gente saber identificá-los, tá bom? O lado que vai estar na frente desse ângulo aqui, que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, vai ser chamado de hipotenusa. Neste caso, na frente dele não está o A, então o A será chamado de hipotenusa. Os outros lados, que no caso são os lados que formam esse ângulo, no caso B e C, são chamados de catetos, certo? Então, na frente do ângulo, a hipotenusa, que neste outro caso é o X. E os lados que formam o ângulo são catetos, que nesse caso é o 3 e o 4. Beleza? Então, o que a gente pode fazer aplicando o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo? O Teorema de Pitágoras é um resultado que ele afirma o seguinte: se eu pegar a hipotenusa ou A e elevar ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. O teorema ele diz isso. Não se preocupe com essa frase. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Não se importem com ela. Ela é grande, mas é só você imaginar o seguinte. O cálculo que eu vou montar segue essa fórmula, tá certo? Eu começo pela hipotenusa, que nesse caso aqui eu identifiquei como A. Então o cálculo vai ficar A ao quadrado igual. Depois desse igual, o restante é catetos, que no caso é B e C. Então vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado. Este cálculo eu vou repetir em questões que envolvam um triângulo retângulo, a exemplo dessa. Essa questão número 1, esse exemplo 1, ele pede para você identificar os valores de x em cada caso abaixo. Vou começar com esse aqui, o A. Daqui a pouco a gente vê o B. O A é um triângulo retângulo que ele tem como hipotenusa o x e ele tem como catetos de medidas 3 e 4. Certo? Vou aplicar o meu teorema de Pitágoras nele para identificar uma lateral dele. Esse é o objetivo do teorema. É identificar a medida de um lado. Do lado que está faltando, né? Então vou aplicar o teorema, iniciando pela hipotenusa, que vai ficar o seguinte, que a hipotenusa aqui, é o x. Então é por ele que eu vou começar a construir o meu teorema. E vai ficar assim, x ao quadrado é igual. Beleza? Depois da minha hipotenusa e depois da igualdade, vem os catetos, que aqui é B e C, só que aqui é 3 e 4. Então depois da igualdade vai ficar, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Pronto. Armado o teorema, eu vou agora resolver as minhas potências. Quais são as potências que eu tenho aí? 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. Depois que eu souber o valor de cada uma, eu vou colocando abaixo o resultado. Vou repetindo isso embaixo, coloco o resultado disso e o resultado disso. Tá? Vamos lembrar, nas aulas passadas a gente também viu como é que se resolve potência. Como é? A gente, para resolver 3 ao quadrado, é só você pegar o 3 e fazer 3 vezes 3. 2 vezes, que dá 9. A mesma coisa eu vou fazer com 4, que está elevado ao quadrado, é 4 vezes 4. 2 vezes, que dá 16. Então o resultado eu ponho embaixo. X ao quadrado é igual a 9 mais 16. Resolvo a soma, ficando x ao quadrado igual a 25. O que eu posso fazer com esse quadrado? Passo para o outro lado como raiz. Sempre que chegar nessa parte, você faça isso. Pega o quadrado, transforma em raiz do número que está depois da igualdade. Então aqui, x vai ser igual a raiz de 25. E qual é a raiz de 25, pessoal? Raiz quadrada de 25 é um número que eu vou encontrar que quando eu fizer ele vezes ele, 2 vezes, ele vezes ele mesmo,
dá 25. Qual é o número que ele vezes ele mesmo é 25? 5. 5 vezes 5 é 25. Então o valor de x é 5. Ou seja, a hipotenusa desse triângulo mede 5 centímetros. Tá certo? Vamos para a letra B para vocês conseguirem identificar melhor? Partiu para a letra B, hein? E vamos com a letra B da questão número 1, pessoal. Outro triângulo retângulo. Dessa vez a minha hipotenusa, ó, tá desse outro lado, que no caso é o x ainda. E os catetos, 5 e 12. Do mesmo jeito que eu iniciei lá na letra A, vou iniciar na letra B, pela hipotenusa, que no caso é o x. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual. O restante, depois da igualdade, são os catetos. No caso, 12 e 5. Então vai ficar 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Resolvo as potências, que nesse caso aqui, ó, x quadrado é igual 12 vezes 12, 144. Eu vou colocando o resultado embaixo. 5 vezes 5, 25. Somo esses dois lados, então vai ficar x ao quadrado igual a 169, igual do mesmo jeito que eu fiz na outra. O quadrado vem como raiz quadrada. Vocês estão percebendo que é sempre a mesma coisa, pessoal? Por enquanto, a gente está repetindo o procedimento. É do mesmo jeitinho. Começo pela hipotenusa, resolvo as potências, depois eu somo. O quadrado vem como raiz quadrada, do mesmo jeito que na letra A. E agora é só encontrar um número que ele vezes ele mesmo dê 169. É 13. 13 vezes 13, 169. Então, ó, x aqui é 13 centímetros. A hipotenusa aqui é 13. O professor, sempre o triângulo vai vir pronto para a gente encontrar um valor dele, de lateral. Às vezes ele vem assim, ó, metido no meio de uma história. Essa história diz o seguinte, que uma escada está apoiada no topo de um muro. Então vou desenhar aqui, ó, um muro. Aqui está o solo e tem uma escada apoiada no muro. Triângulo retângulo, gente. É um triângulo retângulo. Aqui é um muro e aqui é uma escada apoiada no muro. Isso aqui é o solo, o piso. Olha o que a questão diz. Ela está apoiada no topo de um muro de 8 metros. Então esse muro, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ele tem 8 metros. A questão está dizendo que ela está distante do muro em relação ao solo 6 metros. Então a escada está distante do muro 6 metros. O que a questão quer saber? O comprimento da escada. Chamei de x. Estou de novo no caso de um triângulo retângulo, onde eu tenho duas medidas, quero uma terceira. Teorema de Pitágoras. Como é que eu começo? Pela minha hipotenusa, que nesse caso de novo é o x. Sempre é o x, professor? Hoje vai ser o x, tá? Então a hipotenusa aqui quem é? O x. Então como é que eu vou começar o cálculo? X ao quadrado é igual. Depois da igualdade, vem os catetos, 8 e 6. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Resolve as potências. Repete o x ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 64. 6 ao quadrado, 6 vezes 6. 36. Do mesmo jeito que eu fiz aqui e na letra A, vou somar que dá 100. X ao quadrado igual a 100. Passa esse quadrado como raiz quadrada, tá vendo, gente? Que é do mesmo jeito. Vai ficar x igual a raiz quadrada de 100. E qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 100? Se você quiser ir por teste, ó, 8 vezes 8, 64. Não deu 100. 9 vezes 9, 81. Não deu 100. 10 vezes 10, 100. Então o x aqui vale 10. Ou seja, essa escada, o comprimento dela vai ser 10 metros. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido essas duas questões, nesses 3 triângulos retângulos, A e B, e a questão número 2, tá? E qualquer dúvida, estou no privado. Na próxima aula a gente vai identificar quando a hipotenusa não é o x, o que acontece. Certinho? Até mais, gente. Tchau!